Estamos de volta e agora a gente fala sobre o Novembro Azul. Novembro é o mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata, doença considerada a segunda mais fatal em indivíduos do sexo masculino, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Dados do Instituto Nacional do Câncer estimam que entre 2016 e 2017 surgiram cerca de 61.200 novos casos em todo o país. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o urologista Fábio Quintiliano. Bom dia, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Esse mês inteiro é dedicado aí às ações voltadas para o Novembro Azul, né, para a prevenção do câncer de próstata. Ainda há aquela história de que os homens, eles têm mais dificuldade, eles não se preocupam tanto com a saúde, não vão ao médico a não ser quando já estão aí sentindo algum problema. É isso? Bom dia a todos de casa. Muito obrigado, Aline, pelo convite. Novembro Azul é uma campanha que começou em 2003 internacionalmente e no Brasil em 2008, tendo um boom a partir de 2011, que é para falar sobre as doenças do homem, na verdade, como um todo, dando ênfase, logicamente, ao câncer mais frequente no homem, perdendo apenas para o câncer de pele não melanoma, como você bem falou, e é o câncer que ainda hoje, a cada dia, 42 homens morrem por dia por conta do câncer de próstata. E respondendo a sua pergunta, ainda temos 2/3 dos brasileiros, em torno de 50% a 65% dos brasileiros ainda reticentes a fazerem o toque retal, que é um exame ainda bem estigmatizado. Quando o homem deve procurar urologista? É um médico de rotina dele, tem que procurar sempre? Tem uma idade certa, uma faixa etária? Sim, sim. E para deixar bem claro, o Novembro Azul, que inicia hoje, né, estamos no dia 1º de novembro, na verdade é para reforçar os conceitos de prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. E a idade para que a gente venha fazer rastreamento para o câncer de próstata são em todos os homens, a partir dos 50 anos de idade, ou a partir dos 45 anos, quando temos alguns fatores de riscos mais relevantes, como o paciente que tem histórico familiar, e se tiver um parente de primeiro grau, essa probabilidade aumenta ainda mais, principalmente quando temos 2 parentes ou mais parentes de primeiro grau afetados, como pai, irmão e tio, pacientes que são afrodescendentes e obesos também, que hoje já se sabe que além de aumentar a probabilidade, a faixa aumenta também o comportamento agressivo do câncer. E aí a gente tem que começar o rastreamento já a partir dos 45 anos nessa idade. Como é que é esse rastreamento? Na verdade é fazendo um exame de sangue simples, uma coleta de sangue simples para fazer o PSA total e toda a população, na verdade, já conhece. E o toque retal, que é um exame indolor. A maioria dos homens pensa que vai ser um exame doloroso, mas, na verdade, é um exame indolor, que dura menos do que 10 segundos e que a gente consegue através do PSA e toque retal. Não é ou PSA ou toque retal, tem que ser com os dois. E olha que, mesmo assim, fazendo os 2 exames, a gente não consegue fechar diagnóstico em 100% dos casos. Os 2 apenas servem para que a gente faça uma suspeita de que aquele paciente possa ter o diagnóstico de câncer de próstata e assim a gente vai encaminhar esse paciente para fazer hoje em dia os exames de imagem mais refinados, que agora, alguns dos últimos anos, temos a ressonância magnética chamada multiparamétrica da próstata, que ela consegue estadiar as lesões nessa ressonância que são mais prováveis do paciente ter o câncer e a partir daí é que a gente vai encaminhar esse paciente para fazer a biópsia de próstata. E a biópsia, sim, é quem vai fechar em 100% dos casos o diagnóstico. Assim como em outras doenças, o diagnóstico precoce do câncer de próstata é importantíssimo, né? Para começar de imediato o tratamento e aí não ter tantas sequelas. Essa pergunta é excelente porque essa ênfase em fazer o rastreamento nos pacientes? Porque na verdade, o diagnóstico do câncer de próstata, quando ele é feito de forma precoce, e o precoce é quando o paciente ainda não tem sintomatologia nenhuma, e o homem ainda tem esse conceito, essa cultura de que não estou sentindo nada, não preciso ir ao médico, é o conceito mais errôneo. E quando a gente consegue fechar o diagnóstico ainda numa fase que ele não tem sintomatologias, é o chamado diagnóstico precoce, e é aí que a gente consegue fazer, em 90% dos casos, trazer a cura para o paciente.
Quando o paciente, na verdade, já apresenta sintomatologia, na grande maioria das vezes já é um paciente que está com a doença em estágio avançado e essa probabilidade de cura já cai aí para 30%. Entende a diferença? Então é por isso que fazer o rastreamento é muito importante. Já que o senhor falou em sintomas, quais são os sintomas, né, que chamam a atenção, que o homem deve ficar atento, alerta? Os sintomas que, para ficar alerta, que já quando ele fecha o diagnóstico do câncer e que aí, infelizmente, muito provavelmente já vai estar no estágio mais avançado, é uma dor óssea, aumento da frequência urinária, dificuldade para urinar, sangue na urina, o sangue até mesmo no esperma. Esses são os sintomas mais frequentes que já faz um alerta para o paciente e que já chama a atenção para que a doença já venha estar no estágio mais avançado. Como o senhor citou aí, né? A gente está falando que o homem fala, não estou sentindo nada, então não vou ao médico, vai esperar sentir, aí pode ser que já seja tarde demais. Porque é uma questão também aí cheia de mitos, né? O toque retal, a próstata, a cirurgia, tem mitos que envolvem toda essa questão, que afasta ainda cada vez mais o homem. Isso mesmo. Na fase ainda de diagnóstico, o único mito é o toque retal, que muitos pacientes acham que é doloroso, como eu já falei aqui, é indolor. É um exame que não vai interferir em nada na masculinidade do homem, apenas vai refletir sim que ele é um homem já mais moderno, é um homem do século XXI e é um homem preocupado com a sua saúde e preocupado com a sua família, porque se ele está preservando sua saúde, ele está preservando também o bem-estar da sua família. E com relação ao já na fase do tratamento, quando a gente fecha o diagnóstico do câncer de próstata, o tratamento do câncer, ele na verdade não é uma receita de bolo, ele é um tratamento muito personalizado, que vai depender de caso a caso, de acordo com o estágio clínico da doença, se ainda está no estágio inicial ou já no estágio mais avançado, da condição clínica do paciente como um todo, e nada melhor do que um médico especialista, no caso urologista, ou até mesmo um oncologista clínico, às vezes também está bem apto para poder indicar qual será o melhor tratamento de forma personalizada. E quais são as modalidades de tratamento? Temos as cirurgias, temos também radioterapia, tem a hormonioterapia, mas para o paciente que está no estágio inicial, que a gente fechou o diagnóstico precoce, na grande maioria das vezes o tratamento mais ideal será a cirurgia. E a cirurgia da retirada da próstata, que se chama próstatovesiculectomia radical, ela pode ser feita por via aberta, cortando, por via laparoscópica e mais atualmente a cirurgia robótica, e que no estado de Sergipe... Uma novidade aqui no nosso estado. Né? No estado de Sergipe, graças a Deus, no Brasil iniciou a cirurgia robótica em 2008 e após 10 anos praticamente, mas conseguiu chegar no estado de Sergipe, temos um robô no hospital privado. E graças a Deus também posso falar que estamos pioneiros e já executando a cirurgia robótica. Fizemos alguns casos há 2 semanas, os pacientes estão muito bem e vamos continuar fazendo. E qual é a vantagem da cirurgia robótica? É que ela é mais segura, mais precisa e ela diminui os grandes temores dos efeitos colaterais da cirurgia, que é a impotência sexual. Os pacientes têm grande temor com a impotência sexual e o outro grande temor é a incontinência urinária, que o paciente que faz a cirurgia e fica perdendo urina, ele tem uma qualidade de vida social péssima, mas a cirurgia robótica está diminuindo muito esses efeitos colaterais, vamos chamar assim, os pacientes estão ficando muito satisfeitos. Que maravilha. Então, ó, prevenção é sempre o melhor remédio. Você que é homem, não deixe de procurar um médico especialista no assunto. Não espere sentir os sintomas para daí sim correr para o médico. Dr. Fábio Quintiliano, quero agradecer a sua participação no Balanço Geral. Você está sempre bem-vindo aqui. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Muito obrigado, Aline. Bom dia para o senhor.